Se você usa ou quer usar a inteligência artificial para ganhar dinheiro criando site, você vai perceber que essa é a parte mais fácil. Só aqui no canal tem pelo menos uns 5 vídeos sobre esse assunto, cada um com uma inteligência artificial diferente. Mas esse tipo de videoaula falta muita coisa, porque criar o site é só a pontinha do iceberg de tudo que você precisa fazer para de fato ganhar dinheiro com o site. Por isso que o objetivo desse vídeo não é só te ensinar a criar um site com inteligência artificial. Eu vou te ensinar como funcionar esse site em todos os dispositivos, como colocar esse site no ar, como colocar um domínio personalizado, como dar manutenção em sites que já estão prontos e já está rodando na estrutura do cliente, inclusive como gerar um link de teste separado do site oficial do cliente. E tudo isso na faixa 100% gratuito. E para fazer tudo isso a gente vai utilizar duas ferramentas de inteligência artificial, para a gente conseguir extrair o melhor de cada uma dessas duas ferramentas. E a primeira delas é o Google Stitch. O Google Stitch ele é uma ferramenta de criação de layout do Google, mas consequentemente ela também consegue gerar HTMLs, que são sites prontos. Então para gerar o layout ela é muito boa, mas ela tem um ponto super negativo e é esse ponto que a gente vai suprir com outra inteligência artificial. Mas agora bora meter a mão na massa. E para acessar essa ferramenta é super simples, ela é acessível pelo navegador. Então você vai acessar o Google aí e pesquisar por Google Stitch. E é esse primeiro link que vai aparecer aqui para vocês. E como ela é uma ferramenta do próprio Google, ela vai exigir que você tenha um e-mail Gmail, uma conta Google para você conseguir acessar aqui. E para você fazer login na sua conta, você vai clicar aqui em cima em Try Now, vai preencher todos os seus dados e assim que você terminar, você vai vir para uma página bem parecida com essa que você está vendo aqui. E essa página ela é dividida em alguns setores aqui. Aqui na esquerda são todos os sites que você já criou, todos os layouts que você já criou usando o Google Stitch. Aqui no centro tem essa caixa de texto que funciona exatamente como todas as outras inteligências artificiais, que você já está habituado. Como outras inteligências artificiais, aqui também você consegue adicionar arquivos, como imagens, documentos de texto, alguma coisa nesse sentido. E você também consegue colocar o URL, outros sites, para o Google Stitch se basear. Aqui embaixo a gente tem App e Web. No nosso caso, como é um site, a gente vai utilizar a versão Web aqui. Aqui na lateral direita você pode ou falar o que você quiser, você pode digitar o seu prompt, ou você pode alterar o modelo da inteligência artificial que você está usando. Como a gente vai usar a versão gratuita, eu recomendo você deixar nesse 3 Flash mesmo, porque ele consome poucos tokens e você vai conseguir gerar muitos sites e muitas alterações sem precisar pagar nada. E como o objetivo do nosso vídeo não é te ensinar propriamente a criar um site, inclusive se você quiser criar um site mais profissional, eu te dou várias dicas nesse vídeo que está aí no card. Agora a gente vai criar um site simples, só para servir como base para o que eu quero te explicar. E para facilitar aqui pra gente, eu já deixei esse prompt pronto para gerar uma landing page de uma página de uma carpintaria. É super simples, mas ela vai servir muito bem para o exemplo que a gente precisa. Só tem um ponto aqui que é muito importante que eu coloquei no final, que é crie na versão mobile, porque eu quero que ele crie o layout seguindo como se fosse para dispositivos móveis. E essa aqui já é uma primeira dica muito importante desse vídeo. Eu dou manutenção em vários sites que recebem milhões de acessos todos os meses. E uma das características que mais se repetem nesse site é que o volume de acessos no mobile é muito superior ao desktop. Então sempre priorizo começar pela versão mobile. Vou clicar aqui em enviar e o Google Stitch vai gerar o layout para mim. Como toda inteligência artificial, gerar isso aqui leva um pouquinho de tempo. E a gente vai aproveitar esse tempo para instalar uma outra inteligência artificial que a gente vai utilizar, que é o Antigravity, também do Google. E nesse caso aqui vai ser um pouquinho diferente. A gente vai precisar instalar uma ferramenta no nosso computador. Então você vai digitar no Google Antigravity e vai colocar IDE na frente. É esse primeiro link que aparece aqui. Esse site dele é super simples. É só você clicar aqui em Download, ele vai fazer o download para você e você vai instalar esse aplicativo na sua máquina. A instalação desse aplicativo varia de máquina para máquina. E no meu caso aqui pode ser completamente diferente do seu caso. Mas o padrão atende super bem. Então você vai clicar em Download, vai clicar em Instalar, vai clicar em Next até terminar a instalação. O Google Stitch já terminou de gerar o nosso site aqui pra gente, o nosso layout, e você pode ver que uma das características mais fortes do Google Stitch é realmente essa boa aparência que ficam os sites. Então tá muito bem construído, tá bem legal. Ele colocou um formulário aqui embaixo pra gente, igual eu pedi lá no prompt, e o nosso site tá bem massa. Mas aqui já vai o primeiro ponto. O que acontece se eu precisar editar isso daqui? Eu vou usar esse texto que ele colocou aqui, olha, módulo 1, introdução. Eu não quero que tenha esse texto. Então eu vou clicar várias vezes até ele aparecer essa opção de editar o texto. Eu não quero que seja módulo 1, eu vou colocar assim, ó, conheça nosso trabalho. É isso que eu quero escrever, eu não quero deixar aquele módulo 1. Então eu dei 2 cliques, ele já apareceu aqui para eu editar o texto. Digitei o texto que eu precisava e já está alterado. Se você não gostar do layout, por exemplo, eu não gostei dessa cor amarela aqui no fundo, você pode clicar várias vezes até selecionar o bloco completo, igual selecionou aqui. Você pode ver que fica uma parte azul em volta do bloco e aqui tem a opção Edite usando a inteligência artificial. Eu vou clicar nessa opção, repara que aqui embaixo agora apareceu essa div, eu estou basicamente selecionando aonde eu quero alterar e eu vou colocar aqui, eu não gostei da cor amarela de fundo.
coloque o cinza igual aos outros cards. Eu vou falar para ele para colocar essa cor cinza, eu não gostei dessa cor amarela aqui no fundo. Vou apertar Enter e ele vai editar somente o layout nessa parte onde eu selecionei. O que isso quer dizer? Que você não precisa seguir o layout exatamente da forma como foi construída. Ele já alterou aqui para mim, você pode perceber que já não está mais com aquela cor amarela que estava antes e o site realmente está bem bonitinho. Caso eu queira criar outras páginas, é só eu não selecionar nada aqui e digitar o que eu preciso aqui nesse componente aqui embaixo, nesse componente de texto. Então eu poderia pedir ele para criar outras páginas aqui do lado. Mas como isso leva um pouco de tempo, eu não vou fazer isso. Eu já te ensinei a editar o texto, eu já te ensinei a editar um bloco completo e a gente pode criar novas páginas só escrevendo o prompt aqui. Mas vamos supor que eu gostei. Eu quero esse site. Eu quero exatamente esse site aqui para o cliente. Como que eu faço? A primeira coisa que você precisa fazer é clicar sobre o layout. Depois aqui em cima tem esse botão de Export. Você vai selecionar Zip e depois Export. Ele vai fazer o download de um arquivo para sua máquina. E esse download é um arquivo zip, você precisa extrair ele. Aqui no Mac é só você dar 2 cliques. Na sua máquina pode ser com o botão direito e vai ter uma opção de extrair arquivos. E essa pasta aqui foi a pasta que eu fiz o download de fato. Aqui dentro tem 3 arquivos, code, design.md e o screen.png. Esse screen é um print, é um screenshot do site. Esse design.md é um arquivo com várias informações importantes para o Google Stitch e para outras inteligências artificiais. Então a gente precisa deixar ele. Mas esse screen.png a gente pode apagar. E agora a gente precisa fazer um ajuste muito importante. Aqui em code.html eu preciso renomear o nome desse arquivo para index.html. É muito importante isso para quando a gente for fazer o deploy. E agora existe uma forma de eu testar esse site e ver se ele está exatamente como estava lá no Google Stitch. Então eu posso abrir ele com o meu navegador. Meu navegador, por exemplo, chama Dia. Então esse aqui já é o site. Claro, essa aqui é a versão desktop. E tem alguns problemas que você pode perceber. Esse fundo branco aqui, as cores da letra também está esquisita. Tem alguns probleminhas aqui já que a gente pode mapear. E você também pode ver a versão mobile desse dispositivo só clicando aqui com o botão direito, inspecionar. Aqui na lateral esquerda tem esse computadorzinho, você pode clicar nele, ele vai ficar meio esquisito assim. Depois você vem nos 3 pontinhos aqui e seleciona essa última opção, para esse container aqui ficar do lado direito. E agora aqui onde está escrito dimensões, você pode selecionar um dispositivo que você queira ver. No meu caso aqui tem esse iPhone 12 Pro que eu gosto de utilizar. Então essa aqui é a versão do site para mobile. E como vocês podem ver, ainda está com alguns erros, então essas cores aqui ficaram erradas. Essa cor branca também, eu não lembro de tela. Realmente não tinha aquela cor branca de fundo. Então tem algumas coisinhas aqui que a gente vai precisar alterar. E para alterar isso, a gente não vai utilizar o Google Stitch, a gente vai utilizar o Antigravity que a gente já baixou e instalou na nossa máquina. Quando você abrir o Antigravity IDE pela primeira vez, ele vai te pedir para você fazer login com o Google. E é extremamente importante isso para liberar a inteligência artificial dentro da ferramenta. Se você fez tudo correto, aqui no canto superior direito vai ter a fotinha do seu e-mail. Então você consegue ver que você está logado. Eu, por exemplo, estou na minha conta pessoal aqui. O que a gente precisa fazer agora é abrir o arquivo que a gente fez o download aqui dentro do Antigravity. Então você vai clicar em Open Folder. No meu caso está na pasta de download, mas eu recomendo que você selecione uma pasta específica para o seu projeto, deixe ele num lugar bem reservadinho para você não perder o seu projeto. Vou clicar aqui sobre a pasta e depois eu vou clicar em Open. Percebe que ele abriu aqui no canto direito para mim 2 arquivos. Se não mostrar para você e ele estiver fechado dessa forma, você pode clicar aqui nessa primeira opção e ele vai exibir aqui os arquivos. Então o design.md tem algumas informações de layout que é muito importante para a inteligência artificial e o index.html é o seu site, é o código do seu site de fato. E o que tem errado aqui no site? Vamos ver tudo que tem errado. Primeiro, quando eu clico em contato, não acontece nada. Quando eu clico em solicitar orçamento, não acontece nada. Aqui em especialidades o fundo está branco, está errado, não era para ser branco. Aqui em móveis planejados a cor está preta, também não era para ser preto. Aqui também na entrega 3x e no certificado ISO também não era para ser preto, era para ser branco, para dar contraste e a pessoa conseguir ler com maior facilidade. E quando eu digito uma mensagem aqui e clico para enviar para o WhatsApp, também não acontece nada, nosso formulário não está funcionando. Além disso tem algumas coisas estranhas, entrega underline 3x, cert underline ISO. Não sei se eu gosto dessas nomenclaturas que foram utilizadas aqui. Olha, nome input, tipo projeto, requisito system, não gostei dessa nomenclatura. Então eu vou pedir o Antigravity para alterar isso tudo. Aqui na lateral direita tem o campinho de inteligência artificial. E ele já está até selecionado o mesmo modelo lá do Google Stitch. E a gente pode deixar, que é o Gemini 3.5 Flash. Se isso não estiver aparecendo para você, aqui no canto superior direito tem essa opçãozinha. Você consegue abrir e fechar isso
se você quiser. O que eu preciso fazer agora é só dar um contexto para a inteligência artificial entender o que é o projeto e pedir as alterações. Eu fiz um prompt aqui super simples, olha, o arquivo index.html é o site de uma carpintaria que precisa de alguns ajustes. O botão do contato não funciona, ele deveria ser uma âncora para um formulário. Âncora na linguagem dos sites é quando você clica em uma coisa e ele arrasta sozinho até a seção que você precisa. Coloquei aqui que o site está usando uma nomenclatura com underline, não use isso, use uma nomenclatura mais fácil de entender, deixa mais legível para clientes mais leigos. O fundo da seção especialidades está branco, deixe ele da mesma cor padrão do site. Os títulos dos cards estão pretos, precisam ser brancos para dar contraste. E o formulário deverá enviar um deep link do WhatsApp com o texto enviado escolhido pelo usuário. Deep link do WhatsApp é quando eu clico num botão e ele já me direciona para o aplicativo do WhatsApp, já com o texto pré-digitado, e a gente vai ver isso na prática. Então eu vou clicar aqui em Enter e ele vai enviar isso para a inteligência artificial processar para mim. Ela vai ler esse arquivo index.html, vai fazer tudo o que precisa para deixar esse site exatamente como eu pedi. E uma coisa que eu esqueci de pedir antes, você pode ver que a versão desktop, a versão para computador desse site, não ficou lá aquelas coisas, né? Por exemplo, esses cards aqui, eles poderiam ficar um do lado do outro, em vez de um embaixo do outro, porque ele está ocupando muito espaço. O formulário aqui também está bem grande, então tem algumas coisas aqui que para a versão desktop eu poderia ter pedido para ele corrigir, mas não tem problema, a gente pode pedir isso no próximo prompt. Uma coisa interessante sobre a inteligência artificial do Antigravity é que ela gera um plano aqui para a gente. Então, antes dela executar tudo que eu pedi, ela vai escrever aqui tudo que vai ser alterado e você clica em Proceed, para ela continuar com o que precisa ser feito. Caso você queira, você também pode alterar esse plano e ela vai seguir as alterações que você fez. Para você alterar, é só você adicionar um comentário aqui nesse plano que vai dar tudo certo. Como o site é simples, esse processamento ele vai demorar pouco tempo. Ele já está terminando aqui e já a gente vai conseguir testar o site de novo. Essa aqui é uma característica bem interessante também do Google Stitch. Ele abre o navegador Google Chrome e ele consegue testar o site no seu próprio navegador. Então ele consegue abrir uma página, ele consegue tirar prints dessa página e validar as imagens geradas para ver se está dentro do esperado. Então todo esse processo aqui talvez demore um pouquinho mais para ele fazer esse procedimento. Agora, por exemplo, é ele que está mexendo. Você pode perceber que aqui em volta do site, eu vou fechar aqui em volta do site está meio azul piscando. Esse azul piscando significa que é a inteligência artificial que está lidando com esse site. Ela que está lendo, ela que está interagindo com o site, eu não estou fazendo nada. Se você quiser, você pode interromper essa parte também, tá? Eu gosto de deixar porque ela testa por mim. Se você gosta de testar o que foi feito e tudo mais e não quer deixar a própria inteligência artificial testar, é só você clicar nesse quadradinho vermelho aqui que você vai interromper esse teste que ela está fazendo. Mas eu não vou deixar ele fazer tudo isso porque está demorando um pouquinho e eu quero acelerar o processo. Então eu vou clicar aqui nesse botãozinho, ele interrompeu o processo de teste, e aí ele apareceu isso aqui embaixo para mim. O que isso significa? Que ele adicionou 61 linhas novas e removeu 33 linhas. E eu posso aceitar ou recusar isso. Nesse caso eu vou aceitar. E para testar e ver se deu certo, é só eu atualizar a página aqui. Percebe que aqui ficou um pouco mais escuro, ficou até mais bonito. Aqui embaixo também já corrigiu, já está com fundo preto. Cara, tá bem próximo do que a gente tinha pedido. Mas eu quero testar isso tudo na versão para dispositivos móveis. Então a gente vai testar nessa versão. Aqui em contato, quando eu clicava não acontecia nada. Clicando agora, ele direciona para o formulário, exatamente como eu pedi. Aqui em solicitar orçamento, não está fazendo nada. Porque eu não pedi para corrigir isso e ainda está com problema. Então se eu clico, nada acontece. Os cards que estavam com o texto preto, agora estão com o texto branco, está bem mais legível. O formulário agora a gente vai testar. Vou colocar meu nome aqui, vou deixar isso mesmo e vou escrever só olá. Quando eu clico para enviar no WhatsApp, ele aparece essa mensagem para mim abrir com o WhatsApp. Se eu tivesse no telefone celular, também ia aparecer essa mensagem. Quando eu clico em abrir, ele já abriu o meu WhatsApp aqui e já colocou a mensagem. Olha, olá, gostaria de um orçamento, nome Denner, tipo do projeto residencial e detalhes do projeto, olá, que foi a mensagem que eu coloquei. Então o cliente nessa parte só precisaria apertar Enter. Essa é uma maneira de fazer formulários muito simples e muita gente também não te ensina a fazer isso. O WhatsApp hoje é muito popular no Brasil, então essa ferramenta pode te ajudar muito a conseguir vendas também. Então a gente vai corrigir algumas coisas. Primeira coisa que a gente vai corrigir, eu vou pedir ele para melhorar a versão desktop, porque eu estou achando a versão desktop muito ruim, ela está muito mal posicionada aqui. Segunda coisa, eu vou pedir para adicionar uma âncora nesse botão de solicitar orçamento aqui embaixo, para o mesmo lugar do botão de contato aqui em cima. Ajuste super simples, isso provavelmente vai ser muito rápido também. Eu só quero deixar o site bem redondinho aqui para a gente subir ele em produção. E aqui também já deu certo, olha, ele adicionou 10 linhas e removeu 9. Vou clicar aqui em aceitar tudo e vamos ver como ficou. Já colocou aqui corretamente para mim na versão desktop. Se eu clicar em solicitar orçamento, agora ele direciona aqui para baixo. E maravilha. Vamos só ver como está a versão mobile, se ele não estragou nada.
Tá bem legal. Vou clicar em solicitar orçamento, direciono aqui para o formulário. Cara, nosso site está basicamente pronto. Lembra que eu falei que o Google Stitch ele tem um ponto muito negativo? O Google Stitch ele é uma ferramenta de criar layouts, ele não é uma ferramenta de fazer sites propriamente dito. Então ele não adiciona JavaScript, ele não adiciona essas âncoras que eu pedi, ele não faz funcionar o site na versão desktop. Então, por exemplo, eu pedi ele para gerar mobile, ele gerou só mobile, ele não gerou desktop. Eu pedi para a inteligência artificial agora fazer uma validação e no mobile ele vai funcionar de um jeito e no desktop de outro. O nome disso é responsividade. Então o Google Stitch ele não faz responsividade. Ele não deixa o seu site funcionando exatamente da mesma forma para todos os dispositivos, seja mobile ou desktop. Então por isso que é muito importante você utilizar outras ferramentas para agregar valor ali no Google Stitch, porque é uma ferramenta muito legal para fazer sites, o site fica muito bonito, faz muito rápido, é simples, mas ele tem esse problema. Mas agora que a gente já corrigiu esse primeiro problema do Google Stitch, a gente precisa colocar esse site em produção. E para fazer isso é super simples. A primeira coisa que a gente vai fazer é salvar esse código no GitHub. O GitHub é uma plataforma muito completa para códigos. É como se fosse um Google Drive para códigos. Se você já tem a sua conta, maravilha, é só você fazer o login. Se você ainda não tem conta, a primeira vez que você está utilizando, é só você clicar aqui em Sign Up, ele vai direcionar você para uma página de cadastro e eu recomendo que você faça com o Google porque vai ser muito mais rápido. Assim que você fizer login no GitHub, você vai vir para uma página bem parecida com essa. É claro que está um pouco diferente porque eu já uso o GitHub há algum tempo. Então tem alguns projetos aqui do lado, tem um feed aqui que provavelmente no seu não tem, mas nada disso importa. O que importa para a gente está aqui em cima, esse botãozinho com o mais. Você vai clicar nele e depois em New Repository. Repositório dentro do GitHub é como se fosse uma pasta, é onde você vai armazenar aqui o seu código. Então cada um dos seus clientes você vai ter que ter um repositório específico para ele. Aqui em cima você vai dar o nome do seu projeto. Eu recomendo que você dê um nome que seja legível, um nome que você vai lembrar de quem que é esse projeto depois. Aqui embaixo em visibilidade tem público e privado. O GitHub é uma plataforma pública, então qualquer um pode criar uma conta e todos os projetos que forem públicos são acessíveis para essas pessoas. Se você não quiser deixar o seu código público, você deixa em privado. Se você quiser deixar público, você deixa em público. No meu caso, eu vou deixar privado por enquanto. E vou clicar aqui em Create Repository. Ele vai criar para mim uma pasta vazia e tem um monte de informação aqui que por enquanto a gente pode ignorar completamente. E o GitHub é uma ferramenta muito interessante para site. Eu recomendo que você se aprofunde um pouquinho e aprenda um pouco sobre o GitHub. Mas nesse vídeo não é o foco. O foco nesse vídeo é subir esse site no ar. E para isso a gente vai clicar aqui, ó, Upload já existe em File. O que eu preciso fazer agora é vir aqui no meu arquivo, né? Então estou na pasta de Downloads, naquele mesmo arquivo que a gente tinha. Eu vou selecionar tudo aqui, vou arrastar e vou soltar nesse quadrado aqui atrás do GitHub. E ele vai subir para mim esses dois arquivos que eu arrastei. Vou clicar aqui em Commit Changes e ele vai subir esses arquivos lá para o GitHub. E agora você já está na página do seu repositório e já não está mais aqueles códigos, né? Porque a pasta sua já não está mais vazia. Então tem dois arquivos, design.md, que é para as inteligências artificiais, e o index.html, que é o seu site propriamente dito. O que a gente precisa fazer agora é colocar esse site em produção. Agora que ele já está salvo aqui no GitHub, é super simples de fazer isso. A gente vai utilizar uma ferramenta que eu uso bastante aqui no canal, que é a Vercel. A Vercel é uma plataforma onde você consegue colocar o seu site em produção. Ela provém para a gente toda a infraestrutura necessária. Você poderia, por exemplo, colocar seu site no ar no seu computador, mas ele só iria funcionar quando o seu computador está ligado. O site ele funciona dessa forma, por isso que a gente fala que está na nuvem. Na nuvem, na verdade, é um servidor onde seu site vai ficar hospedado. E a Vercel ela dá isso pra gente de graça. Então você poderia usar o seu computador? Poderia. Seria muito complexo, daria muito trabalho e você dependeria da sua internet e energia. E nesse caso aqui não, vai ficar aqui no servidor da Vercel e vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se você já tem conta aqui, maravilha. Se você não tem conta ainda, tem um ponto muito importante. Quando você clicar aqui em Sign Up, tem várias opções. Eu recomendo que você faça com o GitHub, porque ele já vai conectar sua conta do GitHub com a Vercel. Isso é muito importante, porque você não vai precisar conectar isso manualmente. Mas por que você precisa da Vercel conectada com o GitHub? É esse o próximo ponto que a gente vai fazer. Quando você abrir e fizer sua conta aí na Vercel, você vai ver uma página bem parecida com essa. Claro que também vai estar um pouco diferente porque eu já tenho vários projetos aqui na Vercel. Mas via de regra vai ter esse botão branco escrito Add New. Você vai clicar nele e depois Projeto ou Project. Como o meu GitHub já está conectado com a Vercel, aqui na lateral esquerda tem todos os meus repositórios. Então eu não preciso procurar pelo repositório, eu não preciso fazer nada mirabolante. A própria Vercel já identifica para mim aqui o meu repositório, que é esse Carpinta AI que eu mexi há 2 minutos atrás. Eu só preciso clicar aqui em importar.
E aqui ele já entendeu tudo do meu projeto, eu não preciso configurar nada, é só eu clicar em Deploy. E esse processo de build é super comum, sempre vai ter ele. Só que como o nosso site é muito simples, o processo de build é super rápido. Então ele já terminou o build aqui pra gente. Se você tiver com um projeto complexo, pode ser que demore mais tempo. Mas o que a gente precisa fazer agora é só descer aqui embaixo e clicar aqui, ó, Continue to Dashboard. Ele vai direcionar você para uma página onde vai ser a página do seu projeto. Então tem várias informações aqui no menu lateral esquerdo que você pode acessar, pode procurar entender o que é cada uma delas. Mas por enquanto o que é importante pra gente é aqui em Domains, tem esse link aqui embaixo. Esse link aqui ele já é acessível para qualquer pessoa. Você da sua casa já pode acessar aí, ó, carpintaí-neog.vercel.app. Claro que esse link aqui está um pouco feio, mas para a gente validar é o suficiente, vai funcionar, vai atender o seu cliente. Então aqui já é o nosso site funcionando na nuvem, já está funcionando exatamente como eu pedi. Vamos ver aqui a versão mobile, só para ver se não quebrou nada, provavelmente não. E aqui tem um ponto importante, se você não mudou o nome do seu arquivo para index.html, quando você abrir esse link aqui vai dar um erro. E para você corrigir isso é só você mudar o nome do seu arquivo para index.html. Mas aqui já está tudo funcional, está exatamente como eu pedi. Maravilha! Nesse caso aqui eu já poderia mandar esse link para o cliente validar. Olha, terminei o seu site, ficou bem bonito e tal, você usa aquela manha toda, manda para ele o link, ele vai acessar, vai validar e provavelmente, muito provavelmente, ele vai te pedir alteração. Isso é normal. Tudo que você entrega que envolve layout, que envolve design, mesmo que ele já tenha aprovado ali no Google Stitch, é provável que vai aparecer uma alteração. Por isso que é muito importante você saber como fazer essa alteração. E a gente vai fazer uma alteração super simples aqui agora. E você vai ver como é fácil fazer isso. Aqui em solicitar orçamento, por exemplo, eu tô achando que esse botão tá muito grande. E aqui embaixo também, ó, enviar para o WhatsApp, também achei que tá bem desproporcional ao resto do tamanho do texto do site. Sem contar que no desktop aqui tá gigante o botão de solicitar orçamento e o formulário também tá gigante. Então vou pedir para alterar essas duas coisas. O tamanho dos botões e o formulário ficar um pouquinho menor aqui. Vou voltar aqui no Antigravity e vou pedir para ele. Prompt é super simples. O botão de solicitar orçamento está muito grande no desktop e no mobile o tamanho da fonte está desproporcional do resto do site. O formulário no desktop também está exageradamente grande. Adiciona um texto auxiliar no lado esquerdo e o formulário no lado direito, para ele dividir a tela e ficar um pouco mais proporcional. Vou clicar aqui para enviar. De novo, o Antigravity vai processar isso, por isso que é muito importante você manter esses arquivos aqui dentro do seu computador. Só que se por um acaso você perdeu o arquivo, nossa, eu perdi o arquivo e agora? Você pode vir aqui no GitHub, aqui em código, você consegue baixar de novo o seu código, tá? Então se você perder também não tem problema. Por isso que o GitHub é uma ferramenta bem legal, tá? Enquanto o Antigravity está gerando o nosso site aqui, a gente vai aprender uma outra coisa muito massa sobre o GitHub. Percebe que aqui tem esse nome main? E esse main é o nome da nossa branch principal. E para você entender o que é isso, imagina um projeto grande, onde tem várias pessoas trabalhando, um e-commerce, por exemplo. Então tem uma pessoa fazendo uma funcionalidade, outra pessoa fazendo outra funcionalidade. Se todo mundo mexer no mesmo arquivo, pode ser que eu mexa no mesmo arquivo que você, isso vai acabar um atrapalhando o outro. Por isso que o GitHub tem esse sistema de branch. É como se eu criasse uma pasta baseado nessa main, que é a pasta principal, eu crio uma outra pasta onde eu vou fazer alterações que não impactam na main, que é o seu projeto principal. E sabe onde a gente vai precisar disso? Quando o cliente pedir alteração em um site que já está em produção. Imagina que seu site ele já está rodando e o cliente pediu para você adicionar uma coisa nova. Como que você vai adicionar essa coisa nova sem impactar os clientes que já estão acessando o site? O cliente ele precisa validar primeiro. E para você fazer isso é super simples. Você clica aqui em Branch, Nova Branch, vou colocar aqui alterações, vou clicar aqui em Criar Nova Branch, percebe que agora eu tenho a main e tem essa branch alterações. Vou clicar aqui em código para voltar e agora a gente tem essas duas branches aqui. A default, que é o do projeto principal, e tem essa branch alterações. Vou clicar aqui nessa branch de alterações e esses aqui são os arquivos da branch alterações. Já terminou aqui no Antigravity, eu vou clicar aqui em Accept All, sempre você tem que aceitar, tá? Não esquece disso. E ele já alterou o projeto. Agora é só eu voltar lá naquele arquivo. Lembra de uma coisa, esse site vercel.app, ele está na nuvem, ele está na Vercel. Para você validar dentro da sua máquina, você vai ter que acessar o seu arquivo. Percebe que aqui é um site que na verdade não é um site, é um endereço para o meu arquivo? Se você ficar na dúvida, você pode voltar no arquivo e clicar 2 vezes para abrir ele aqui no seu computador. Você pode perceber que o layout aqui embaixo já mudou. Vamos só ver como ficou aqui na versão mobile, só para a gente ver se a gente não estragou mais nada. Não estragou, tá bonitinho, tá funcional, tá exatamente como a gente tinha pedido. Apesar de eu não ter gostado dessa versão desse botão aqui para desktop, eu vou deixar ele dessa forma, mas no seu caso você poderia pedir para diminuir e ele ia diminuir, tá? É normal nem sempre seguir exatamente o que você pede. Mas como ele já alterou o formulário, você pode ver que aqui na versão que a gente tinha antes, então o tamanho da fonte em si aqui ele alterou, mas quando a gente desce dá para ver
a principal alteração, que é o formulário. Então o formulário antes, que era assim, estava bem feio, agora está assim, está bem mais bonitinho. Então a gente precisa subir essa alteração aqui. Como que a gente faz isso? Volta aqui no GitHub na nossa branch, clica aqui em adicionar arquivos, upload de arquivos, você vai voltar aqui no seu projeto, vai selecionar tudo de novo, arrasta e solta. Ele vai fazer o upload de novo dos arquivos. Você clica aqui em Commit Changes e ele já fez a alteração aqui dentro dessa branch alterações. Só que se você vier aqui e atualizar a página, percebe que não mudou nada. E por que não mudou nada? É proposital. Se você voltar aqui na Vercel, percebe que aqui na lateral esquerda tem esse Deployments. Quando você clicar, percebe que tem dois caras aqui nessa lista. Um está escrito Production e o outro está escrito Preview. Um é da branch alterações e o outro é da branch main. Isso aqui a gente separou em dois caminhos diferentes. Um caminho onde o cliente vai acessar e um outro caminho onde você vai enviar para o seu cliente. Então, se eu clicar aqui em cima desse Deployments, percebe que aqui em Domain apareceu dois outros links. Eu posso clicar em qualquer um desses links aqui e ele vai abrir numa nova página para mim, um link acessível por todo mundo. Esse link você poderia compartilhar com o seu cliente. E percebe que aqui nesse link específico você já tem a alteração que a gente pediu. Então vamos supor que o site do seu cliente fosse lá, carpintariaai.com.br. Lá no carpintariaai.com.br não ia ter o formulário novo, ele ia estar com o formulário velho. O formulário novo só ia ser acessível através desse link aqui. Você mandou para o cliente validou, é isso mesmo, tá certo. Show de bola. Você vai voltar aqui no GitHub. Percebe que já tem esse botão que é um atalho para o que eu vou te explicar agora. Você poderia clicar aqui se aparecer para você, mas se não aparecer para você, você pode clicar aqui em Pull Request, ele vai aparecer isso aqui para você. Você pode clicar aqui em New Pull Request. Nesse segundo link aqui, ó, no Compare, você vai selecionar a sua branch alterações. Ele vai te mostrar todos os arquivos que foram alterados. Se você entende de código, você vai entender perfeitamente. O que está de vermelho está saindo, o que está de verde está entrando. Essas foram as alterações que foram feitas. Eu clico aqui em Create Pull Request. Eu posso dar um nome, eu vou dar esse nome de aprovação cliente. Vou clicar aqui em Create Pull Request. Ele abriu essa nova interface para mim. Aqui embaixo deu que está tudo certo. Vou clicar aqui em Merge Pull Request, confirmar a merge. O que eu estou fazendo é unir dos dois caminhos agora. Então, em vez de eu ter um site só para o cliente acessar e um site para o cliente validar, eu vou ter um só site com um novo formulário. Se eu voltar aqui agora na Vercel, clicar em Deployments, percebe que já está aqui rodando. Um ponto muito importante, o processo de build e deploy pode ser que demore um pouco. Aqui está sendo rápido porque o site é leve, o site é simples. Mas aqui pode levar alguns segundos, alguns minutos até, tá? E para você visualizar, você pode clicar de novo em cima de Deployment. E aqui tem três links. O link original do site, significa que já está em produção, e outros dois links para teste. Posso clicar aqui no link do site e você pode ver que o novo formulário já está no site principal. Tá, mas esse link é muito feio, o cliente aprovou, ele já tem um domínio customizado. O que é esse domínio? É um link bonitinho, por exemplo, carpintariaai.com.br. Você pode colocar um link customizado aqui. E é super simples de você fazer isso. Só que para não estender ainda mais esse vídeo, eu vou deixar no card um vídeo que é só sobre domínios. Você vai abrir e ele vai te ensinar a colocar um domínio customizado usando essa mesma estrutura que está aqui. Então vai ganhar um tempo para mim e um tempo para você, beleza? E esse vídeo ele está como não listado no canal. Então se você tentar acessar ele diretamente, você não vai conseguir, através de uma pesquisa. Então você precisa salvar o link desse vídeo caso você queira ver depois. Eu também vou deixar o link aí na descrição para facilitar para você. Então agora você já sabe editar layout lá no Google Stitch. Você já entendeu que o Google Stitch ele não é uma ferramenta de gerar site, ele é uma ferramenta de gerar layouts, que é diferente de criar um site. Você já aprendeu a usar o Anti-Gravity para você alterar sites feitos com o Google Stitch. Você já aprendeu sobre responsividade, deixar o site funcionando diferente dependendo do dispositivo. Você aprendeu a colocar esse site em produção, colocar um domínio novo. Você só precisa vender esse site agora. E tem uma outra ferramenta que casa muito bem com esse tipo de site, que você pode vender para os seus clientes, que é um bot de WhatsApp. Eu te ensino a fazer ele nesse vídeo aí.